Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um JF Entrevista. Hoje conosco a presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Abrazel Zona da Mata, Franciele Galil. Nosso tema central será o JF Sabor, maior e mais antigo festival gastronômico da nossa região. O evento começa no dia 19 de setembro e segue até 26 de outubro. Este ano, o tema é Ouro de Minas, uma forma de valorizar o queijo, um dos produtos mais presentes na mesa do mineiro. Participa conosco deste programa o jornalista Vitor Carneiro, coordenador da JF-TV. Franciele, muito obrigada por estar aqui com a gente. Vitor, obrigada mais uma vez, né? Vamos falar um pouco aí como é que foi essa escolha, né, do Ouro de Minas, né, do queijo, para estar presente em todos os pratos do JF Sabor. Franciele, obrigada por sua participação. Primeiramente, eu que agradeço o convite. É uma honra estar aqui com vocês para trazer esclarecimento, né, para o público em geral, a escolha desse tema e, principalmente, já começar a despertar aí para que as pessoas se organizem para degustar, né? Porque, afinal de contas, a escolha do queijo, ela é proposital, porque queijo é bom de qualquer jeito, né? É verdade. E também por uma questão de valorização do que é nosso, do que é eminentemente mineiro, né? É um produto que com cafezinho cai bem, com uma cachaçinha cai bem, num agridoce cai bem, ou seja, em qualquer circunstância. Exato, principalmente, né? Então, assim, em diversas situações o queijo com certeza se faz presente, principalmente na mesa do mineiro. Então, visando e verificando isso, nós escolhemos o queijo e trouxemos esse desafio para o JF Sabor desse ano. E parece que vão ser muitos dias para as pessoas experimentarem todos os pratos. Faz um balanço para a gente aí, vão ser quantos restaurantes, quantos pratos, o que o Juiz de Fora, quem for visitar a cidade nessa época, pode esperar do JF Sabor 2025? Olha, a cada ano que passa a gente procura melhorar cada vez mais, né? Na entrega, na publicidade principalmente, para que as pessoas possam já se antecipar e se organizar. Separar o cartão de crédito, né? Para poder estar vindo, degustando e viver diversas experiências. Será um total de 45 estabelecimentos comerciais durante 38 dias. No período que compreende 19 de setembro a 26 de outubro. E a diversidade de produtos que a gente vai ter. Então, a gente vai ter desde categorias de lanche, prato principal, vamos ter a parte de quitandas, que envolve as padarias, restaurante japonês, e todos eles com esse desafio de surpreender quem vem para degustar o queijo. Como ter um queijo na comida japonesa? Porque não é qualquer queijo, é o queijo mineiro. Porque aí quem está nos ouvindo aí vai pensar assim, uai, mas creme cheese já é inerente à comida japonesa. É, mas ele não é classificado como um queijo mineiro. Então tem ainda essa questão da temática, que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, sobre essas variedades de queijo. Mas com certeza as receitas estão de dar água na boca. Isso que eu ia perguntar, né? A gente pode esperar receitas surpreendentes e você estava falando que possivelmente a dificuldade vai ser maior porque o queijo já é muito bom. Exatamente. Né? É isso que nós estávamos conversando antes de começar a entrevista, né? Às vezes, quando a gente lançou o tema, e às vezes as pessoas pensam assim, queijo é muito fácil. Não é. Porque o queijo, ele já é saboroso por si só, e nas suas infinitas variações e gostos. Eu tenho certeza que dificilmente alguém vai falar que não gosta de queijo, né? Uhum. E só que no nosso caso, para o desenvolvimento das receitas, nós fizemos uma particularidade, que é o queijo Minas. Que pode ser o frescal, o padrão, o meia cura, todos esses são queijos Minas, né? Não. Não? Que para minha surpresa também não. E eu fui aprender isso lá no Laticínio Cândido Tostes, que nós tivemos aí uma palestra para poder falar dessas especificações e o que é o queijo mineiro. Ah, sim. Né? Esse queijo Minas que tem que constar na receita é basicamente o queijo Minas padrão e o queijo Minas curado. O queijo Minas frescal, ele não se enquadra nessa qualificação, que aí já entra, vamos dizer assim, num patamar que tem que ser o laticinista para explicar
esses padrões de diferença. Mas o que eu posso contextualizar? Dentro dessa diversidade, a gente tem o queijo Minas padrão e o queijo Minas curado. Entendeu? Não pode usar? Pode, até porque nós demos a oportunidade de que a pessoa pode usar o queijo Minas nessa qualificação e qualquer outro queijo. São 2 queijos que a receita tem que ter, mas o certo é que um obrigatório é o padrão e o outro é qualquer queijo. Então, se ela usa o queijo Minas padrão ou o queijo Minas curado e mais um queijo Minas frescal, um queijo gorgonzola, um queijo brie, um parmesão, ela está cumprindo com a regra do festival. Para ela, quando tiver a avaliação do júri técnico, né? Eles vão ver se foi cumprido essa regra, porque isso influencia na nota. E aí é muito desafiador, porque o queijo ele está muito presente. E eu brinquei muito com o pessoal, falei assim, gente, eu quero ver o que as pizzarias vão trazer para nós. Porque o queijo é a base da pizza. Agora, como que vocês vão transformar isso? Vai transformar em sabor e apresentação. E assim, eu não vi todos os pratos, não tenho condição de acompanhar todos os pratos. Mas eu tô curiosa para ver, literalmente, a categoria de pizzaria. Porque tem que inovar, né, Marisa? A gente sabe que pizza tem massa, queijo, molho de tomate. Vamos ver o que eles vão nos fornecer de diferente para esse concurso. Exatamente. Fran, uma coisa interessante que eu acho que esse ano talvez seja a maior inovação, não sei se você concorda comigo, é essa parceria com o Cândido Toches, que eu acho que é algo juiz-forano mesmo, a gente tem que se orgulhar, né, a nível nacional. O Cândido Toches presta serviço no curso de queijo, laticínios, isso é conhecido no Brasil inteiro. É uma referência não só nacional, até mesmo internacional, e o orgulho de ser de Juiz de Fora, né? De estar presente aqui. Fazendo 90 anos, é uma instituição de 90 anos. Exatamente. Né? Então, não poderia ficar de fora. E aí o Instituto ele veio com essa parceria, e a parceria foi fundamental no início do processo. Por quê? Porque foi através do conhecimento que os professores do Instituto compartilharam com os participantes do JF Sabor, para que eles entendessem as variações e os conceitos de queijo, para que eles pudessem ampliar a visão de criação e ver as suas infinitas possibilidades para se criar pratos. É função nossa, enquanto organizador do JF Sabor, trazer esse aparato para quem participa. Nós trabalhamos enquanto produção, enquanto Abrazel, na produção do festival, muito mais antes do festival acontecer do que no período que ele acontece. Então, a gente se preocupa em levar o empresário até aos locais, as informações devidas e corretas, para que ele possa desenvolver um produto de excelência e surpreender o consumidor na época do festival. Então, essa parceria, com toda certeza, diante da temática, foi fundamental no processo criativo das receitas. E a gente está falando de um festival que é para todo mundo, né? Porque Exatamente. tem variação de preços, tem coisas mais simples, tem pratos mais sofisticados, né? Você tem aí o prato principal, que é uma das categorias, você tem aí as quitandas, que podem ser um pouco mais em conta, né? Fala um pouco disso, quem é que é esse público, né? Quem é a Abrazel e o pessoal do festival foca, né, com o JF Sabor? Assim como a Abrazel, o JF Sabor tem uma característica 100% inclusiva. Desde no sentido de incluir uma variedade de estabelecimentos e também, inclusive, na possibilidade de consumo. Porque nós temos pratos elaborados que vai desde um café da manhã até pratos mais sofisticados, à la carte, que vão servir 2 pessoas num preço mais caro, vamos dizer assim. Então, é possível experimentar de tudo um pouco. Então, tem para todos os bolsos pratos a partir de R$18, né? Segundo a assessoria pratos a partir de R$18, que podem chegar até pratos a R$180, R$200, e aí vai variar de acordo com o estabelecimento. Porque são 9 categorias. Para quem estava preocupado, né, Marisa, que são 45 pratos e 38 dias, tinha gente pensando que eu tenho que almoçar 2 vezes, jantar 2 vezes. Não, você pode tomar um café com a Abrazel, com o JF Sabor, almoçar com o JF Sabor e jantar com o JF Sabor. Exatamente, você esqueceu do lanche da tarde.
O lanche da tarde também está incluso. Então, dá para ter uma experiência completa durante os 38 dias. Nós fizemos também esse ano uma parceria que é muito importante ressaltar também, com a questão do Moinho, que está sendo um super parceiro e trazendo uma inovação quanto à questão do conceito de hospedagem. Então, quem está aí nos assistindo e não é da cidade, vai conhecer as oportunidades de se hospedar no Moinho através de um sistema de Airbnb. Vocês vão ver nas nossas redes sociais do JF Sabor daqui a alguns dias, né? Mostrando como que você, que é de fora de Juiz de Fora, pode vir se hospedar e ainda participar do JF Sabor. E tudo isso com um precinho que vai caber no seu bolso. Então, foi uma parceria de muito sucesso, o Moinho conosco esse ano. É um anseio da Abrazel fomentar esse turismo. E a gente entende que o turismo ele se concretiza a partir do momento que a pessoa, além de se alimentar, ela hospeda e ela compra alguma coisa, um presentinho no comércio. Então, por isso, essa parceria também para trazer a solução, né, para quem é de fora, poder fazer uma experiência 100% completa. Você acha que o JF Sabor ajuda Juiz de Fora a se consolidar como um polo turístico, né? Já que vocês estão aí movimentando vários setores, agora o Moinho, né? E não sei como é que é a relação também com o poder público, como é que é a participação do empresariado e do poder público, mas isso ajuda, JF Sabor ajuda, que avaliação vocês têm feito ao longo dos anos? Sim. São quantos anos já de JF Sabor? Eu queria que você falasse um pouco, fizesse um pouco dessa análise aí. Então, essa parceria com o poder público é fundamental e ela vem sendo consolidada a cada ano que passa. Esse trabalho, principalmente feito junto à Câmara Municipal, com o apoio dos vereadores, reconhecendo a importância do JF Sabor, fala por si só sobre essa participação. Uma vez que o JF Sabor, ele recebe emendas parlamentares destinadas por vereadores e, obviamente, essas emendas são ratificadas por todos. E isso, como representante da sociedade, é uma ratificação de reconhecimento do que o festival entrega e o que nós fazemos para a cidade com essa entrega. E essa relação tem sido cada vez mais promissora ao longo dos anos. E temos também, através da Secretaria de Turismo, um apoio por parte do Executivo, que também vem se estreitando e melhorando a cada ano que passa. Só de já ter uma Secretaria de Turismo que foi consolidada, que foi criada, né, no governo anterior e que continua atualmente, isso já mostra o diferencial e a importância das ações que a entidade vem promovendo. Significa que há uma importância e uma relevância sobre esse trabalho na cidade. E a Abrazel representa isso, representa essa comunicação do empresariado local do setor de alimentação fora do lar junto ao poder público. Esclarecendo ainda que a gente não está só em Juiz de Fora, mas como a nossa sede fica em Juiz de Fora, a proximidade maior é aqui. Mas essa relação institucional junto com o poder público de outras cidades, ela acontece. Assim como acontece essa relação em Cataguases, há um tempo atrás, há uns 15 dias atrás, uma aproximação com o poder público, tanto Câmara quanto Executivo, na cidade de Maripá de Minas, que é levar essa voz de empresários locais do setor que vem crescendo muito para que o poder público conheça essas particularidades. E se está crescendo, se está havendo um movimento diferente, o poder público tem que atentar para isso. E o que poder fazer para ajudar e melhorar? Então, essa é a função fim da Abrazel. E aqui em Juiz de Fora, modéstia à parte, a gente tem portas abertas, tanto no Legislativo quanto no Executivo. Nós estamos conversando com a Franciele Galil, especificamente sobre o JF Sabor, que começa agora em setembro, vai até outubro, e claro, você não vai perder. A gente vai para um pequeno intervalo e volta falando dos desafios que a Abrazel encontra para realizar este e outros eventos aqui na cidade. Um minutinho só, a gente já volta.
Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje o nosso tema é o JF Sabor, que começa no dia 19 de setembro. Conosco aqui no estúdio, Franciele Galil, que é presidente da Abrazel Zona da Mata. E o Vitor Carneiro, que está conosco aqui. Quem começa esse bloco, Vitor? Encerramos o outro bloco falando do poder público em relação ao evento, que apoia via emendas parlamentares, inclusive de vereadores aqui da Câmara. Editais públicos também, que tem esse apoio institucional para realmente fazer acontecer o evento. Eu queria voltar atrás alguns anos, na época da pandemia a gente viu que um dos setores mais afetados, que talvez no início já de forma quase abrupta, foi fechado imediatamente, antes de sabermos como é que seria a pandemia, foi o setor de bares e restaurantes. Como que está hoje, tanto o empreendedor que tem um bar, que tem um estabelecimento, nesse pós-pandemia, se ele já recuperou os investimentos, os empréstimos que ele fez à época. E também esse cliente, esse frequentador de bar, ele voltou da mesma forma para os bares depois da pandemia? Está mais animado? Quer mais experiências dentro do bar? Qual que é esse perfil de consumidor contemporâneo hoje em dia, nos bares da cidade? Então, com relação à questão da retomada, nós ainda estamos pagando custos, ou melhor, vamos dizer assim, entre aspas, o legado que a pandemia deixou. Foram empréstimos contraídos pelos empresários com um longo prazo de financiamento para poder se sustentar no período fechado e, de fato, como você bem colocou, foi um dos setores, junto com o de eventos, que mais demorou a voltar a funcionar. Mas estamos aí, estamos de pé. Obviamente tivemos perdas, mas também tivemos ganhos para quem conseguiu sobreviver e para quem resolveu também empreender, porque é um cenário desafiador e meio assustador, Voltando à pandemia, eu monto um bar, não monto, eu continuo, não continuo, mas estamos aí. E quanto à questão do comportamento do consumidor, eu particularmente entendo que houve uma mudança, Nós vemos aí principalmente os parklets, foi uma iniciativa na nossa cidade, mais especificamente, que fez total diferença para essa recuperação, visto que a recomendação, na época, era lugares abertos. E foi uma questão também de horário, os horários de funcionamento. Eu vejo que as pessoas estão mais diurnas, A balada, ela está ficando mais cedo. As pessoas saem de casa mais cedo. Houve essa mudança de comportamento. Não só na questão de sair, mas também da experiência. Por que da experiência? Porque os empresários tiveram que se reinventar para atrair a confiança desse público, para que as pessoas pudessem se sentir seguras no ambiente, porque ainda, mesmo quando houve a reabertura com a utilização dos protocolos, tinha aí um pouco de receio de como que as coisas iriam acontecer e se realmente era seguro. Então, teve que haver mudanças e adaptações estruturais, forma de abordar. A gente viu um crescimento muito grande do cardápio digital. Essa é uma das mudanças que a gente pode colocar aí. Aponte o QR Code e veja o nosso cardápio. Exatamente. A questão também da criatividade. A gente pode colocar, me lembro, você já veio aqui uma vez, a gente já tocou em outros assuntos, a gente pode dizer que houve também um aumento de locais, de empresas apenas para delivery? Isso na época, acho que em São Paulo era mais de 30%. Sim. Como é que ficou isso em Juiz de Fora? Que cenário que a gente tem de empresa? E não sei se eles estão também no JF Sabor, esses que você só pede em delivery, No caso do JF Sabor, existe possibilidades das casas que já operam com delivery de oferecer o prato pelo delivery. Por que a gente fala que houve um aumento? Porque os restaurantes, vamos dar o exemplo do self-service, que nunca viu possibilidade de ter delivery, porque como que eu faço delivery se eu tenho aqui 30, 20, 50 opções para o cara se servir? Não enxergava a possibilidade de negócio dentro de um self-service. Para não fechar as portas, tiveram que se adaptar ao delivery. E o delivery veio e ficou no self-service.
Então, esse é um dos fatores que aumentou o delivery. Segunda coisa, temos aqui em Juiz de Fora mesmo histórico de casas que estavam com projeto de abertura e que abriram na pandemia. As casas hoje, essas casas que abriram na pandemia, estão de portas abertas, mas o delivery dela é maior do que o número de público passante. Aí eu ainda brinco com ele assim, nossa, você conseguiu o que é mais difícil. Sucesso na pandemia. Sucesso em delivery, ser sua maior fonte de renda na sua empresa, do que o público passante atualmente, mesmo já tendo esse tempo todo. E então, a gente atribui esse crescimento para novos negócios e aos negócios já existentes que tiveram que se adaptar. Eu mesmo sou um exemplo. Eu sou buffet, que é um outro exemplo. Eu tive que me adaptar. Então, eu tive que transformar as comidas que eu coloco numa festa em box, em caixa, para que as pessoas naquela época pudessem comemorar em casa e com segurança. Era café da manhã, era uma caixa e um box com petiscos, que aí eu colocava assim, um requinte a mais de uma decoração. A gente trabalhava muito mais a estética, a montagem daquela caixa, porque aquela caixa representava uma festa, representava uma mesa decorada, representava uma confraternização com várias pessoas. Então eu tive que criar isso tudo ali dentro. E isso permaneceu? Permaneceu. Tanto é que hoje eu continuo fazendo, a meu ponto forte são as caixas de café da manhã. É na crise que as pessoas se reinventam, que vem a criatividade. Exatamente. Né? E você estava falando do delivery, conversando, né, com a assessoria da Abrazel, só durante o JF Sabor Sim. aumenta em 20% os pedidos via delivery, né? Os pedidos das pessoas dos pratos JF Sabor via delivery. Exatamente, porque é aquilo que eu falei, o JF Sabor, ele é para todos. Quem não quer sair de casa, pode pedir o prato em casa. E 25% aumento do pedido do prato, né? Dos pratos. Exatamente. Né? Então, assim, movimenta a economia local, né? Exatamente. Tem toda uma contextualidade, é uma cadeia produtiva que fica em torno disso tudo. A gente tem também a questão, a pessoa quer ir para o restaurante, quer ir para o bar, ela vai pegar um táxi ou vai pegar um Uber para poder ir e voltar com segurança, porque às vezes ela quer tomar uma cervejinha, quer tomar um vinho, e o que fomentou ela aí? Experimentar o prato do JF Sabor. Ah, eu vou beber, quero ir e voltar com segurança, então eu vou procurar um táxi, eu vou procurar um Uber. Fora que assim, a pessoa que frequenta geralmente os bares mais próximos de sua casa vão ter curiosidade em outros bares para experimentar e para ter opinião própria, né? Ah, concordo com isso, esse é melhor, esse é pior. Não sei se vocês têm essa experiência, né? Existe essa questão, sim. As pessoas começam a fazer a listinha de onde quer ir. O que eu quero experimentar, onde eu já fui. Já vai ticando, né? Aonde foi e aonde não foi, e cria experiência. E sem contar, porque esse público ele pode avaliar o prato, né? Ele quer participar. Divulgação desses pratos só acontece às vésperas do JF Sabor mesmo? Exatamente. Mas ninguém sabe ainda quais são os pratos? Ainda não. Efeito surpresa. Ele é lançado no nosso site, também nos veículos de comunicação local, né? Ele é lançado e no nosso site, que é o site oficial, ele como se diz assim, é o nosso livreto digital. É ali que as pessoas vão encontrar o preço, vai ver o que é o prato, que vem a descrição do prato, vem o preço, vem o nome do restaurante, fala o horário, fala o endereço, fala se tem delivery, se tem área kids, se tem música ao vivo. Então, o site, ele é o catálogo digital, que ali o consumidor vai encontrar tudo que ele precisa saber e ele fazer a escolha dele, se ele quer ir, se ele quer pedir, se tem música ao vivo, se não tem, se funciona sábado, se não funciona, até que horário. Tudo ele vai encontrar ali com 45 restaurantes, 50 receitas à disposição para ele ver o que ele quer. O Marise já falou o spoiler hoje, né? Aqui no JF Entrevista. Que teremos queijo em todos os pratos. Não, então, amante de queijo... Isso aí já não é um mistério mais. Você está guardando o segredo dos pratos, queijo vai ter. Vocês já experimentaram também? Eu não experimentei nenhum.
né? Ô, Fran, a gente está conversando, né, e falando sempre desse aumento. Mas tem uns que é bem curioso, tá? Que eu conversei pontualmente, foram com poucos. E tem um aí, eu já vou até falar aqui, que eu tô Mistura curiosa. De queijo com Exclusivo, hein? Fala aí. É a pipita. E assim, como eu tenho conhecimento em cozinha, eu falei assim, misericórdia, para essa menina ter acertado, que é a Carol, para essa menina ter acertado o ponto dessa massa, que eu não vou falar de que é, não é possível. Ela fez mágico, ela consultou a NASA. Pipita, para quem não conhece, né, é uma lanchonete que faz uma coxinha muito, Exatamente. Né, Tradicionalíssima, né? E tá, assim, eu não provei, eu só vi a receita porque me chamou a atenção. Eu falei assim, Jesus, quantas vezes ela deve ter testado isso daí e tomara que funcione durante o período, porque o giro de venda é muito esse mundo alto, dos né? chefes também, né? Da gastronomia aí, eles ficam, né? Ficam, é um período assim de muita entrega na criação, né? Para poder cumprir com todas as regras, para não correr o risco de não ter uma nota satisfatória, porque não cumpriu as regras, né? Importante falar também que o JF Sabor não é um festival que desclassifica casas. Todas são participativas, mas ganha a melhor. E se no ano que vem todos quiserem retornar para o JF Sabor, quiserem competir ou não, que isso é muito importante também esclarecer, existem casas que optam por não competir. Ah, sim, elas fazem o prato, mas ele não concorre. Mas não, o júri técnico não vai avaliar, elas não querem entrar para competir. A proposta e interesse dos empresários é outra, que é mostrar para o público que existe isso, mas ela não entra na competição. Mas isso eu posso falar assim, vamos dizer que no universo das 45 casas participantes, não posso afirmar com certeza, mas menos de 5 não querem competir. Às vezes estão entrando também, estão começando, né? Pode ser um pouco disso também. O Fran, a gente está falando aqui de um aumento muito grande na demanda dos bares, de novos clientes, né? Pessoas que vão experimentar o prato. E isso acaba também gerando uma mão de obra extra, né? De contratações. Sim. Como é que está o mercado hoje em Juiz de Fora de profissionais? Temos bons chefes, bons garçons? O que você diria assim, que a gente precisa evoluir nesse setor? É necessário profissionalizar mais? Sim, a questão da profissionalização. Eu gosto de deixar bem claro, e vou falar assim muito honestamente, não é a falta de ter capacitação, porque cursos tem. A dificuldade, o gargalo maior é o cidadão querer se qualificar. Hoje mesmo, nós temos aí também, através do apoio da Câmara Municipal, diversos cursos de capacitação. E a maioria deles é para o nosso setor. No ano passado, nós tivemos um curso que foi um sucesso, até uma emenda enviada pelo vereador Marlon, que foi o curso de garçom 5 estrelas, que foram formados 70 profissionais. Já saem empregados? Já saem empregados porque tem demanda de mercado. Agora, esse ano, nós temos aí, através da AMAC, o Capacita Comunidade, tem também um projeto de formação de cursos que também o vereador Marlon enviou uma emenda para fazer formação de garçons, barman. São 10 cursos de workshop que serão ministrados também no setor de alimentação fora do lar, incluindo parte de cozinha, manipulação e higienização de alimentos. Quer dizer, se nós totalizarmos esses números, nós vamos ter aí no mercado cerca de quase 400 vagas. Lembrando que esse é um dos setores que mais emprega em Juiz de Fora, é o terceiro setor, hein? Sim, exatamente. Então, recurso nós temos. A Brasel, particularmente, também tem parcerias com o Sebrae, que diariamente nos procura até para anunciar. Temos disponibilidade de curso disso, curso daquilo. E o Sebrae é uma entidade que boa parte dos produtos que ele oferece é voltado para o setor de gastronomia. Então, falta mesmo, eu não sei qual é a palavra certa para definir isso, falta muito mais a questão do cidadão se interessar em querer qualificar para ganhar melhor, para ter mais oportunidade e para a gente ter um serviço de entrega e de qualidade. A proposta salarial não é legal. Desde que você
entregue e faça diferente, porque você ser a mesma coisa, não investir em si próprio, você não vai dar nada em qualquer área. E no nosso setor não é diferente. E a gente esbarra ainda numa questão conceitual. Conceitual no sentido de que as pessoas falam assim, eu não dei certo na vida, vim lavar prato. Estou aqui para ser auxiliar de cozinha, estou lavando prato, estou areando panela, estou sendo garçom. Isso já era há muito tempo. Com a tecnologia hoje, você não entra num restaurante sem não saber o mínimo. Hoje é tablet, hoje são as maquininhas que já são junto com a operadora do cartão. Você entra na cozinha, você tem o forno combinado, que se você não tiver treinamento, se você não tiver conhecimento, você não vai movimentar aquele equipamento. Você tem treinamento sobre produtos de limpeza que agem de forma adequada, como colocar isso na máquina de forma correta para efetivar. Quer dizer, tudo é treinamento, tudo é curso, tudo é capacitação. Já foi-se a época de dizer, não dei certo na vida e estou lavando panela. Pelo contrário, quantos chefes de sucesso a gente tem? A nossa cidade já é carteirinha, reconhecida por isso. Uhum. Então, a gente tem curso de gastronomia, né? Exatamente. E a gastronomia, ela é uma crescente. Ela é uma crescente. Eu costumo dizer, não existe um lugar que tem sucesso se não tiver gastronomia. Você vai no shopping, se não tiver praça de alimentação, com todo respeito, o shopping não funciona. Ele vai funcionar meia boca e a gente sabe que, eu sei porque eu conheço vários dirigentes que buscam, inclusive, a Brasel como forma de conversar com empresários, para esses empresários conhecerem a proposta da área de alimentação para poder trazer mais movimento, trazer mais circulação de pessoas, porque a comida une, reúne. Não tem coisa melhor do que a boa comida, exatamente, né, gente? Exatamente. Então, aonde tem comida, tem movimento. Essa é a verdade. Não existe evento. Vai num evento de corrida fitness, você não vai ter uma água de coco, uma barrinha de cereal, e você vai ter comida. Não importa a natureza. Vai num evento vegano, tem comida. Vai num retiro espiritual, tem comida. A gente precisa de comer. Se for bom, melhor ainda. Se for bom, melhor ainda, né? Nós estamos conversando com a Franciele Galil sobre o JF Sabor e tudo aquilo que esse festival traz para a cidade. Nós vamos um pequeno intervalo e vamos falar dos desafios que ficaram para o próximo bloco e o futuro, né? O que se espera aí desse festival e de outros realizados aqui em Juiz de Fora. Um minutinho só, a gente já volta. É ponto, é defesa, é bloqueio. Tá no ar o Campeonato Mineiro de Vôlei. E o JF Vôlei abre a temporada 2025 com tudo. E a cobertura é da JF TV. Transmissão ao vivo no canal 35.1 e também no YouTube, no @Câmara Municipal JF. É a Câmara e os vereadores apoiando o esporte da cidade. A bola vai subir a partir de setembro. Câmara Municipal de Juiz de Fora. Em quadra com o JF Vôlei. Olá, estamos de volta com o JF Entrevista. Hoje o nosso assunto é o JF Sabor. Conosco aqui no estúdio, Franciele Galil, que é presidente da Abrazel, e Vitor Carneiro, jornalista coordenador da JF TV. Franciele, vamos falar como é que vai ser a escolha do prato vencedor aí do Ouro de Minas, né? Que foi o sabor, o tema que vocês colocaram, né?
Como é que se escolhe, como é que se chega, né? Quem tem essa dificuldade, quem que vai ter esse trabalho árduo de escolher aí o melhor prato entre esses 45 participantes? Essa escolha difícil é feita por um júri 100% técnico. Esses jurados, durante o festival, eles vão até o estabelecimento para fazer a avaliação. Ele agenda o dia e o horário com o estabelecimento e, geralmente, a equipe, em cada categoria, são 3 jurados. E são jurados especializados. O dono do restaurante, do bar, sabe que o... Sabe, que o não é jurado, não é um júri oculto. Uhum. Esses jurados entram em contato, liga a agenda e vai lá para fazer a degustação, faz as notas, né, conversam entre eles e no final faz a apuração. Para colocar quem é o vencedor, o júri técnico tem um peso maior. Mas existe também a participação popular, que é muito importante e que muitas das vezes, no finalzinho, por uma questão de centésimos ou milésimos, faz a diferença para designar quem é o campeão na sua respectiva categoria. Uhum. Então, o júri popular, a nota popular é feita no site do jfsabor.com. A pessoa entra no site, vai lá no prato que ela está degustando e dá a nota dela. Ela vai fazer 5 avaliações. E isso vai cair lá no sistema, que depois é somado com a nota do júri técnico. É um processo muito importante, porque o que fomenta a participação das empresas é ganhar um troféu. Então, nós somos muito... a gente olha com muita riqueza de detalhe, muito cuidado, esse processo do júri técnico. E o que ele está olhando? Por exemplo, beleza do prato, ele sabor? Ele olha o sabor, a utilização do insumo, que é obrigatório, a temperatura do prato e, principalmente, que segundo o júri técnico, que é muito referência, é a técnica que eles usam com o insumo. Que tipo de técnica foi utilizada para chegar a esse resultado com esse queijo, nessa textura, nessa temperatura, nesse gratinado. Então, é como que é o processo e as técnicas para se chegar àquele resultado, nesse caso desse ano, que é o queijo, né? Para mim, assim, que eles me falam que é o ponto alto da avaliação é a técnica. E eu imagino que deve ser uma apreensão dentro do restaurante, né? Será que vamos ganhar? Como é que a gente está atendendo? Acaba que vira um momento de festa, porque fica toda uma movimentação, fica toda uma ansiedade. Que o jurado vai me perguntar? O que ele vai falar? Tem gente que engasga, que fica com medo, que até treme mesmo. Eu já acompanhei alguns júris técnicos e eu fico assim, gente, não precisa de tantos. E uma coisa que eu vou te falar, eu que estou de fora, porque eu não me atenho muito à parte de júri técnico, não. Mas os campeões dos últimos anos, sempre o menos é mais. Não queira inventar roda. Né? Agora, os menos é mais e essa simplicidade, mas é a simplicidade com sabor, com qualidade. Para você ter ideia, vai ganhar um prato de JF Sabor, um chuchu bem feito, ele tem mais chance de ganhar do que um prato de cozinha contemporânea, seja ele com frutos do mar ou um corte mais nobre de uma carne bovina, como um agui. O chuchu tem muito mais chance de ganhar do que um prato com um insumo muito rebuscado, muito relevado, com um alto padrão de firulas, vamos dizer assim. Porque o que preza e o que surpreende é o simples bem feito. O concurso tem essa pegada de comida efetiva, né? Estava lembrando uns temas do passado, sempre é muito isso, né? Minas Gerais, é o que a gente come no dia a dia. Você diria que isso é um diferencial também do concurso? É um diferencial, até porque é um compromisso nosso valorizar o que é nosso. Nós estamos em Minas, nós não temos mar, não temos praia. E o que a gente tem de riqueza? Montanhas e gastronomia. E a gastronomia mineira é uma das mais indicadas, né? Uma das mais reconhecidas, para não falar que a gente está sendo puxa-saco, né? A melhor, vamos dizer assim. Quando a gente vai em São Paulo tem restaurante mineiro, mas a gente não tem restaurante paulista aqui em Minas, né? Exatamente, você resumiu tudo. Você vai até
do Oiapoque ao Chuí, você vai achar um restaurantezinho mineiro lá em algum lugar. Eu estive no Amapá, eu achei uma cozinha mineira lá. A nossa fama vai longe, vai longe. Né? Vai longe. E aí, a gente sempre opta por essas características de Minas, né? Não que outros lugares não tenham seus valores, mas se a gente está aqui, a gente tem que valorizar o que é nosso, o que é da nossa cidade, o que a gente tem de melhor. Comida, hospitalidade, povo acolhedor, né? Pessoas que gostam de abraçar. Tem como Juiz de Fora valorizar ainda mais essa identidade gastronômica? Juiz de Fora é reconhecido como essa cidade mineira que tem boa gastronomia, ou você acha que ainda precisa mais? Nós temos bons restaurantes e podem vir mais que serão bem recebidos, podem trazer mais soluções para o dia a dia, podem, na verdade, vamos falar assim, podem trazer mais experiência, porque hoje o consumidor ele está exigente. E está exigente assim, eu quero experiência e pagando menos, preço justo. Eu tenho uma ideia que eu não sei, assim. Não sei se você concorda, a gente vai ao Rio, come-se bem, pagando-se muito. Em Juiz de Fora e em outras cidades mineiras, come-se bem, pagando-se bem menos. Você acha que é isso mesmo? A gente consegue fazer uma boa comida pagando menos aqui? Consegue, com toda certeza. Só que isso depende da criatividade, depende de reinventar. Eu posso citar aqui para você, assim, mesmo fora de JF Sabor, reinvenção, experiência que vamos dizer assim, que o boteco traz, que o petisco traz. Nós fizemos aí há poucos dias uma matéria exaltando o Bar do Boneco. É um local que ele conseguiu fazer uma experiência gastronômica, que é o mais difícil. E com o quê? Criatividade. Ele não serve um pastel para você num pratinho que é costumeiro, quando a gente pede, ou numa barquinha com molhinho. Você vai lá, tem uns ganchinhos, o pastelzinho vem penduradinho, o molhinho vem do lado de cá. E a experiência de drink dele é surreal. Ele tem uma reinvenção, uma criatividade fora da curva. Você pede lá o bolinho de costela, ele vem numa roda gigante. Tem vários outros pratos lá. Quer dizer, você está gerando experiência através da comida. Eu vou lá no boteco dele porque eu gosto da apresentação da comida dele, que não é um pastel. A gente come com os olhos. Exatamente, também, né? Se surpreende. Você olha e aquilo a gente leva. Exatamente, você leva ao consumo. Então, essa reinvenção dentro de mantendo essa característica da simplicidade e gerando experiência, é aquilo que eu te falei. O consumidor está exigente, quer comer bem, quer ter experiência, mas quer um preço justo. E você citou um empreendedor da cidade, do setor de bares. Eu lembrei de outro, do Ateliê das Massas, né, o Felipe? Nossa, Você acha que isso seria um perfil novo de donos de bares que são pessoas com a mente mais aberta, novos? Eu tenho vários exemplos para te citar de empresas que estão, como diz o outro, na crista da onda, que são gerenciados por perfis como o do Felipe, né? São pessoas mais novas, são mais audaciosas, não têm medo do empreender e, principalmente, uma criatividade fora da curva. E aí você vai olhando, estão sempre cheios, estão sempre inovando, está sempre É porque o consumidor hoje é muito exigente também, e aí tem o nível fica alto. A gente pode dar vários exemplos aí, o Felipe do Ateliê da Massa, o Gema, o Visu, Madame Gevá. Hugo do Reza Forte. O Reza Forte. Eu ia falar do Reza Forte, que já ganhou festivais também, né? Já, não sei quantas vezes campeão aí que a gente perde as contas do Comida de Boteco. Comida de Boteco, sim. Entendeu? E os desafios? Diante disso tudo, né? A gente tem novos empresários, tem criatividade. Que desafios esse setor tem enfrentado em Juiz de Fora, né? O que a gente pode melhorar? Fala pra gente como é que tá, como é que você enxerga isso também. O maior desafio hoje, a maior dor de sabor do empresariado local é mão de obra. Isso aí não é também uma exclusividade da nossa cidade, é uma característica do país inteiro. É a mão de obra. Eu costumo até falar também com os nossos empresários que precisa também haver uma renovação conceitual do próprio empresário. De termos de colocar o treinamento, em termos de estimular o colaborador para que ele fique por mais tempo, para que ele tenha prazer em estar na empresa. E eu
gosto muito de enfatizar que a mudança não começa de baixo, ela começa de cima para baixo. Se o empresariado muda de comportamento, muda de postura, automaticamente quem está junto dele também vai mudar. Então, é um trabalho realmente conceitual, de formiguinha, e é um trabalho conjunto, né? De levar conceito de que quem quer uma oportunidade no nosso mercado de trabalho, ela existe, mas ela precisa de capacitação. Não é simplesmente porque eu não dei certo, eu estou aqui lavando prato. Isso já caiu. E a segunda parte, ou vamos dizer assim, a primeira, né? Vamos dizer assim, é essa conceituação do empresário, que ele também tem que trazer esse movimento de inovação no sentido do gerenciamento de pessoas da empresa. Eu falo muito que às vezes a pessoa não vê a honra no trabalho, né? Vê só a exploração. Muitas vezes, então é preciso mudar, né? Mudar em isso. Coisa que não está funcionando daquela maneira, tem que se pensar de outra, né? Exatamente. E já é fato, a gente vê muitas matérias, empresas de RH, né? Quando você conversa, o fator que menos estimula um colaborador na empresa é aumento de salário. Você motiva a pessoa com um bom dia bem dado, um abraço, ou leva coisa simples, né? Assim, um reconhecimento, né? Um muito obrigado, olha como você desempenhou isso, que resultado maravilhoso. Ela se sente partícipe, né? Ela sente que tá ali. Exatamente. Ela se sente pertencente e reconhecida. E aí isso tudo faz com que a roda gire. Acho que para a gente encerrar, você podia convidar, né? Convidar a população de Juiz de Fora para participar, para ir ao JF Sabor, né? Que Com certeza. Tem mais de 2 décadas aí, já é o nosso maior festival gastronômico. Sim. Né? Convide o Juiz Forano e todos os outros aí. Estão todos convidados para, a partir do dia 19 de setembro, iniciar uma maratona de JF Sabor na cidade de Juiz de Fora. E você que está nos assistindo e que não é da cidade, pode vir também. Temos hospedagem, temos pontos turísticos para você visitar e temos boa gastronomia. E o mais importante, foi no JF Sabor, não deixe de dar a sua opinião e votar. Vai no site www.jfsabor.com e deixa a sua opinião com relação ao prato que você saboreou. Nós estaremos lá, né, Marisa? Com certeza. Com certeza. E outro detalhe, ninguém precisa ficar com medo da balança não, tá, gente? Pode vir sem restrição. Quando come JF Sabor, não engorda, né, Fran? De jeito nenhum, jamais. Queijos todos light. Todos light, não tem intolerância à lactose, nada disso. Gente, está feito o convite imperdível, então. JF Sabor, do dia 19 de setembro ao dia 26 de outubro. E no dia 4 de novembro, então, todo mundo vai saber quem é o vencedor. Exatamente. Quem são os vencedores, porque são 9 categorias. Exatamente. Muito obrigada, viu, Fran, por estar mais uma vez aqui com a gente, as portas sempre abertas. Vitor, obrigada. Esse foi o JF Entrevista, falando do JF Sabor. A gente volta na próxima semana. Eu espero você. Até lá.